Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para a transmissão da palavra do Senhor. E dessa vez estamos caminhando então para a nossa quinta mensagem, da série sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos então falar sobre a quinta bem-aventurança, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Essa é mais uma daquelas bem-aventuranças, que traduzem o caráter do cristão, que faz parte da conduta do dia a dia do cristão. Então, nós não podemos dispensar esse tipo de conduta da nossa vida. Deve fazer parte da nossa conduta como cristão a misericórdia. A misericórdia, ela não é uma complacência, uma condescendência com o erro do outro. O fato de agirmos com misericórdia com alguém não quer dizer e não deve ser a gente concordar com o erro do outro. Ah, tá bom, você é assim mesmo e tal. Não. Agir com misericórdia tem uma característica que a gente encontra na maneira como Deus agiu conosco. Qual seja, Deus foi misericordioso conosco, mas Deus não foi condescendente com o nosso pecado. Não é? Assim como nós falamos na mensagem anterior, nós falamos que a justiça de Deus é acompanhada do amor de Deus, a justiça de Deus é acompanhada da misericórdia também. Então, o fato de Deus ter misericórdia do homem não quer dizer que ele tenha concordado com o pecado, muito ao contrário. A misericórdia de Deus providenciou um meio, um modo do homem se consertar. Para não eliminá-lo, então Deus providenciou um meio de, digamos assim, de um conserto, de um acerto dessa conduta pecaminosa do ser humano. Então, a misericórdia é uma palavra muito interessante. Ela vem do latim e ela é composta de duas outras palavras. Miseratio, que quer dizer a compaixão, e cardios, que quer dizer coração. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria como que a gente sentir a miséria do coração do outro no nosso coração. Seria como entender o mal que aquela pessoa está passando e a gente, de alguma maneira, da maneira como Deus agiu, a gente tentar consertar aquela situação. Ou caminhar com a pessoa para que ela se conserte, para que ela se ajuste numa nova conduta. A misericórdia é fruto do Espírito Santo na vida do crente. Boa parte dessas bem-aventuranças que nós falamos tem a ver com a formação de caráter e a formação da nossa espiritualidade que o próprio Espírito Santo de Deus vai promovendo no nosso íntimo a partir da nossa conversão. Então, eu diria, é muito difícil uma pessoa ser misericordiosa sem amar, sem saber o que é amar, sem saber o que é expressar o amor. A gente vê em alguns exemplos bíblicos, e eu quero dizer para você aqui alguns. Jesus conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que foi alguém que tudo que ele fez ali foi um ato de misericórdia, de cuidar daquele indivíduo ferido, de recolhê-lo, de hospedá-lo, de pagar pela sua saúde, pela sua recuperação, pelo seu cuidado. Então tudo isso é um ato de misericórdia, mas certamente porque aquele indivíduo amou aquele ferido, mesmo sem conhecê-lo, sem saber quem ele é, mas o seu gesto foi um ato de amor.
Um outro exemplo, Paulo vai citar sobre um homem chamado Onesíforo. Paulo dá o testemunho desse homem que o hospedou na sua casa, que o recolheu, que o visitou quando ele esteve preso. Ele procurou, quando ele chegou numa cidade, ele procurou Paulo até achar e foi visitá-lo. E Paulo viu nisso então uma atitude de misericórdia. O Zacarias, quando promove o seu cântico de gratidão a Deus, de louvor a Deus, falando sobre o nascimento do seu filho que viria, João Batista, ele então fala da maneira como Deus iria agir através da vida de João Batista, promovendo a misericórdia para com o povo de Israel. E ninguém melhor do que a gente poder citar o nosso próprio Deus, não é? O quanto ele foi misericordioso conosco, e tem sido, né? E tem sido misericordioso com a humanidade. Não fosse a misericórdia de Deus, diz lá o profeta Jeremias, nós seríamos consumidos, né? Se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós já estaríamos consumidos. Mas Deus é aquela pessoa maravilhosa, misericordiosa, amorosa, aquele Pai bondoso que tem todo um cuidado conosco e nos trata superando os nossos erros. Isso é que é o mais importante da misericórdia. O texto vai dizer que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí a gente entende uma reciprocidade, né? Eu sou misericordioso e eu alcanço de lá para cá uma misericórdia. É como o perdão que é recíproco de Deus para com aqueles que também são perdoadores, né? A gente encontra essa reciprocidade quando Jesus ensina sobre a oração, né? Quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então Deus vai agir em nós da maneira, eu diria até numa proporção como a gente age em relação às pessoas. Ou o contrário também é verdade. Nós vamos agir em relação às pessoas da mesma maneira que Deus tem agido conosco. E aí a gente vê nessa expressão de Jesus na oração, entendendo o seguinte, que quanto mais a gente perdoa, mais a gente vai entendendo melhor o perdão de Deus para conosco, como aconteceu e o porquê aconteceu. Não fosse isso, não fosse o perdão de Deus sobre a nossa vida, nós seríamos julgados conforme o nosso pecado. E aí entra a justiça de Deus. A maneira como Deus olhou para o nosso pecado não é a maneira como nós olhamos o pecado do nosso irmão. Já reparou nisso? Quando a gente olha o pecado de uma pessoa, o erro de uma pessoa, nossa primeira reação é extirpá-lo da nossa frente. É tirá-lo do nosso convívio, não é? Mas a proposta de Deus é diferente. Quando Deus olha o erro, Deus se compadece e quer trazer de volta. Deixa eu ler para você alguns textos que a palavra de Deus fala sobre a questão do pecado e da misericórdia de Deus. Primeiro está em Romanos, no capítulo 5, verso 8, que diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Eu gosto muito dessa palavra do ainda, porque reforça essa coisa de que Deus não esperou nada para se prontificar em amar o ser humano. Um segundo texto também, em Romanos, capítulo 5, aí vem o verso 10, quando Paulo diz assim: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tem sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quanto mais agora, ou seja, é o ainda, é o ainda agora, e aí os textos prosseguem dizendo assim, Paulo também dizendo em 2 Coríntios assim:
Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então veja como age a misericórdia de Deus. Deus olhou para o ser humano e não levou em conta o pecado. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus não nos trata conforme o nosso pecado. Não fosse isso, nós estaríamos já extirpados, como eu já falei. Estaríamos extintos da face da terra. Mas a palavra de Deus diz que Ele olha para o nosso pecado e a maneira como Ele age misericordiosamente é promover um meio de nos reconciliar, de nos trazer de volta. Foi a mesma atitude, o mesmo gesto de misericórdia que Jesus agiu com a mulher adúltera que foi jogada aos seus pés. Quando Jesus diz a ela assim: alguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. Ele disse: então nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, conserte a sua vida, acerte o que está errado, refaça a sua direção, comece uma nova vida daqui para diante. Porque daqui para trás ficou para trás. Daqui para frente aí é uma atitude que só você pode tomar. Então veja que a justiça de Deus, essa que de certo modo nos tiraria do circuito da vida, ela é abrandada pela misericórdia de Deus. E aí eu quero citar para você uma anotação que eu tenho muito interessante, que fala 3 coisas: a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. As 3 linguagens que vão traduzir a maneira como Deus agiu conosco. A primeira é a seguinte, que a justiça diz o seguinte: eu recebo o que eu mereço. A misericórdia diz o seguinte: eu não recebo o que eu mereço. Mas a graça diz o seguinte: eu recebo o que eu não mereço. Então veja só, a justiça diz que eu recebo o que eu mereço, porque se eu tenho um pecado, se eu tenho um delito, eu tenho de pagar por ele. Essa é a justiça. Aí vem a misericórdia e diz assim: não, você tem um erro, mas você não vai pagar por ele, alguém vai pagar por você. Mas aí vem a graça e vai mais além. A graça diz que eu tenho um erro, esse erro foi perdoado, e eu ainda vou ganhar algo a mais, que é uma nova vida, uma nova chance. Eu vou ganhar uma vida eterna. Perceba como Jesus traduziu isso na parábola do filho pródigo. Aquele filho que, pela justiça do pai, ele não deveria mais entrar naquela fazenda, não deveria voltar para casa. Mas pela misericórdia do pai, o pai o traz e permite que ele entre ali. Mas pela graça, aquele pai ainda faz muito mais. Troca-lhe toda aquela roupa estragada, põe uma roupa nova, coloca um anel novo no dedo e o recoloca na condição de filho novamente. Isso é a graça de Deus sobre nós, que vai que junta tudo isso: justiça, misericórdia, amor, é a amostra da graça de Deus. E é muito importante então a gente olhar para a misericórdia de Deus e ver como que nós podemos nos tornar pessoas misericordiosas. Será que isso é difícil? Será que é muito difícil? Se você pegar os padrões bíblicos, se você pegar os exemplos bíblicos, se você pegar, digamos assim, os métodos bíblicos, você vai ver que não é tão difícil. A primeira coisa que você precisa reconhecer para ser uma pessoa misericordiosa é, primeiramente, olhar para si próprio e reconhecer as suas falhas. E entender que todos nós somos falhos. E entender que as pessoas erram.
A gente não gosta quando alguém erra. A gente não gostaria que um filho, que a esposa, que o esposo, que alguém achegado a nós, que um irmão da igreja errasse. Mas isso acontece, infelizmente, isso acontece. E nós precisamos olhar para essa situação de uma forma diferente do que qualquer outra pessoa olharia, recriminando, julgando, culpando. A primeira coisa que a gente tem de fazer é tentar entender por que aquela pessoa agiu daquela maneira. Por quê? É olhar para as nossas próprias falhas e lembrar que as pessoas também podem falhar. E muitas vezes a gente quer julgar as pessoas baseado naquilo que a gente acha que tem que ser. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa pensa, por exemplo, vamos imaginar assim, um exemplo. Quando uma pessoa pensa em adulterar, e aí isso não acontece. Mas, quando ela percebe a pessoa numa determinada conduta, ela vai assim, se eu pensei isso, por que ela também não pensaria? Mas esse é um pensamento julgador. Quando a gente pensa assim, eu também já pensei assim, é possível que essa pessoa também já tenha pensado assim. Se eu já errei assim e fui tentado e não resisti, é possível que aquela pessoa também tenha passado por isso. Aí a gente começa a se quebrantar e olhar com olhos de misericórdia. É tentar entender. Como é que eu posso ser misericordioso? Me espelhando na misericórdia de Deus, na maneira como Deus agiu comigo e me colocou numa condição novamente de filho, como diz o evangelista João, quando ele diz lá, todos quantos creram, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos colocou novamente na condição de filhos. A palavra de Deus diz que Deus nos tirou das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. Foi um resgate. Então, quando eu consigo entender essa maneira maravilhosa como Deus agiu comigo, eu não posso agir diferente com as pessoas. Eu não devo agir de forma diferente com as pessoas. Eu preciso olhar para as pessoas com olhos de misericórdia. É entender a miséria do coração do outro como se fosse no meu coração. É isso que Deus espera de nós. Por isso que Jesus vai dizer que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pense sobre isso. Reflita sobre um coração misericordioso se você ainda não o tem. E se você tem, eu tenho certeza que você é feliz sendo misericordioso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Amém.